Aê, achei o filtro, graças a Deus. Oi, gente! Vou esperar a galera aqui começar a entrar pra eu já começar a falar. Eu tava tentando conectar no YouTube, mas não deu muito certo. Cadê? Quem for entrando aí, ó, já coloca um coraçãozinho, já avisa o amigo que tá vindo pro Chile também, ou que pretende vir pro Chile, né? Já manda e já compartilha também, tá bom? Vou esperar o pessoal entrar, que eu já começo aqui a falar pra vocês. Essa semana eu comecei a... Bom, já tem uma semana que eu tava recebendo muita mensagem, muita dúvida de vocês. Então resolvi fazer uma live para responder todas elas. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Érica, de Passeios no Chile com Érica. Faço passeios aqui em Santiago, que é a capital do Chile, São Pedro do Atacama, que é o deserto do Atacama, né? E agora Pucón, que é no sul do Chile, onde fica um dos vulcões mais ativos do mundo. Inclusive já tem várias fotos aqui, tem nos destaques também do meu Instagram, tem bastante coisa de Pucón. E agora eu tô fazendo portfólio também, não terminei o portfólio dele ainda, mas tô fazendo o portfólio também pra poder mostrar pra vocês que Chile não é apenas Santiago, né? Então vou tentar deixar bastante coisa pra vocês aí nos próximos meses. A gente tem certeza de muitas coisas, mas estou aqui pra responder tudo. Então, bom, quem tiver mais pergunta, já vai mandando aí que quando eu terminar essas, eu já vou responder, beleza? Sim, tô toda trabalhando na maquiagem, né? Porque hoje eu me arrumei, que é sexta-feira, me arrumei pra lá e me arrumei como se eu fosse badalar, né? Só que não. Eu coloquei um filtro aqui também pra ajudar, né? Que ajuda bastante. Então eu vou começar com uma coisa assim... tem um detalhezinho, uma coisa bem impactante pra vocês, mas eu vou deixar isso mais pro final. Eu vou aproveitar agora pra falar do seguinte, a principal pergunta. Eu tive mais ou menos 50 perguntas aqui para responder para vocês que foram me mandando e 20 dessas perguntas, mais ou menos, foram quando que a fronteira vai abrir. Que eu acho que essa pergunta é... Ó, já vou responder também isso daí. Essa pergunta... É o que tá na cabeça de todo mundo hoje, né? Que quem comprou passagem pra cá, quem tá preocupado, quem ia vir e teve que cancelar, ou quem tem viagem para daqui 2 meses, enfim. Então eu preparei tudo aqui pra responder pra vocês direitinho. Então vamos pra primeira pergunta. Érica, dá pra conhecer todos os pontos turísticos de Santiago em um dia? Sim, dá sim. Inclusive... A gente tem passeio de City Tour no carro e tem passeio de City Tour que eu faço pra vocês, eu limito no máximo 4 pessoas. Eu faço pra vocês caminhando. Esse passeio caminhando City Tour, pra mim, ele é o mais gostoso que tem. Porque nele, a gente passa nos principais pontos turísticos, eu vou explicando pra vocês. Não conto muita história, mas eu falo o que o que acontecia ali e tal. Eu vou mostrando isso pra vocês param, tem o tempo de tirar foto, curte bastante. Tem cliente meu que já fez esse passeio, tem várias fotos e amor. Todos que fizeram esse passeio comigo gostaram. Então é mais ou menos assim, eu encontro o cliente 8 horas da manhã no hotel que ele tá e a gente... vai até o Palácio de la Moneda, que é o primeiro ponto. E esse passeio, caminhando, dá mais ou menos umas 3h30, caminhando assim no total. Só que você não sente muito, não vê muito tempo passar, porque vai tirando foto de tudo, vai conhecendo. Tem muito lugar lindo aqui em Santiago, tem muito lugar aqui em Santiago que é de estilo europeu. Então, cada canto você quer parar, quer tirar foto e a gente conversa bastante. Eu vou dando muita dica do pessoal que quer sair à noite, ir pra onde que sai, as coisas assim.
Então, esse tour dá pra gente fazer a pé, então os principais pontos de Santiago dá pra fazer em um dia, dá pra fazer sim, e dá pra fazer comigo a pé, tem que programar muito antes, que eu tenho que deixar isso na agenda, e dá pra fazer no carro também, só que a pé é mais legal, tá? Segunda pergunta, onde comprar chip? Fácil. Qualquer shopping, aqui tem várias lojas, que no Brasil seria como TIM, Claro, Vivo aqui. Então aqui tem, as principais são One, Claro, Movistar, Intel. Eu tenho Intel e eu gosto muito do sinal. Gosto do sinal, gosto da internet também, só que é um plano pós-pago, né? Que vem todo mês a conta pra pagar. E pra vocês que vêm, às vezes em uma semana compensa muito. Muito mesmo vocês fazerem um planinho de uma semana mesmo. Você compra na loja, paga 2.000 pesos, que é mais ou menos 10 reais, e fica, sei lá, com 2 GB de internet, 1 GB de internet é bastante coisa, dá pra usar durante uma semana, 10 dias, super tranquilo. Então, qualquer shopping vocês encontram loja que vende chip. Na rua também tem muitas lojas que vendem chip, é a mesma coisa aqui no Brasil. E até banca, sabe? Banca de jornal aqui que você passa na rua, às vezes eles vendem chip e já vem até com crédito. Quando o cliente fecha passeio comigo, acima de 4 passeios, eu dou chip pra ele. Importante também. Então, vários lugares vocês conseguem achar aí. Outra pergunta, você faz passeio pra Vale Paraíso e Vinha del Mar? Faço sim. Vale Paraíso, Vinha del Mar, onde a gente sobe para ir no Cerro Colorido, lá, depois desce pro porto, tem uma paradinha para ver os leões marinhos também, e depois para na frente do mar, tem um restaurante super legal, super gostoso, com vista pro mar, e vocês param, pode colocar o pezinho lá na água do Oceano Pacífico, que é super gelada, gelada, gelada. Quem já veio, quem já fez isso, sabe como que é, né? Eu mesma, eu moro aqui já tem indo e vindo 2 anos e pouco, mas morando mesmo tem 1 ano e 4 meses. E eu entrei na água do Oceano Pacífico uma vez na vida. As outras vezes eu fui pra praia e fiquei lá e eu realmente comecei a entender por que as pessoas aqui vão pra praia e tá de blusa. E é surreal, porque no Brasil o povo vai pra praia, tá de biquíni, de maior, de sunga, né, de tudo. E aqui não, você vai ver o pessoal de blusa e de tênis na areia e você vai ficar indignado. Mas quando você tira a blusa, aí você entende por que eles estão de blusa. E aqui, mesmo no verão, às vezes de tarde dá uma esfriadinha assim, mas a única época que dá pra entrar no Oceano Pacífico aqui é no verão. As outras épocas, assim, tem gente que entra, surfista, por exemplo, mas eles têm que estar muito controlado. Por exemplo, vai surfar, tem que ter um pessoal lá do lado de fora, controlando isso de quanto tempo fica na água, porque pode ter hipotermia também, né? Então é super importante isso. Então faço passeio para Vale Paraíso e Vinha del Mar, sim. Quem quiser o portfólio, gente, já sabe, chama no direct ou chama no WhatsApp. Quais casas de câmbio você recomenda? As casas de câmbio, que o câmbio sempre tá mais em conta, é no centro. Então na Rua Augustina, são os melhores câmbios que tem. E tem até vídeo disso nos destaques do meu Instagram. Rua Augustina com a Rua Bandeira. A Rua Bandeira é essa toda colorida. Tem umas bolas vermelhas, colorida também, quadriculada e tal, que tira foto. E tem foto aqui também no meu Insta. É esse lugar que é onde tem a melhor cotação. Ah, Erika, mas eu chego no sábado de tarde, no domingo de tarde, já tá fechado. Shopping. Eu não indico você trocar no aeroporto porque o câmbio sempre vai ser muito inferior do que já tá aqui na rua. E o shopping ele é inferior, mas não tão inferior quanto o do aeroporto. Então o que eu indico pro pessoal que sempre chega no domingo, chega no sábado à noite, domingo tá fechado, sábado à noite fecha cedo, sábado fecha cedo. Então eu indico o pessoal trazer uma quantidade de dinheiro que possa passar o final de semana, trocar no Brasil, uma quantidade que possa passar o final de semana e depois pode, na segunda-feira, por exemplo, pode ir no centro para tocar, numa casa de câmbio que o câmbio esteja melhor. Caso ao contrário, tem gente que troca no shopping mesmo. Às vezes a diferença não dá muita, depende de quanto que você vai trocar. Às vezes a diferença, sei lá, é 50 reais, sabe? Se você ver por um lado, ok, 50 reais é um almoço aqui em Santiago. É caro. Mas se você for ver por outro lado,
compensa muito mais você ter que esperar na segunda-feira, correr o risco de ficar sem dinheiro, correr o risco de ter que usar cartão, tá? Uma dica muito importante. Cartão. Quer usar seu cartão de crédito aqui? Desbloqueie antes. Vá no banco e tenha certeza que ele está desbloqueado. Se o gerente falar para você, desbloqueia no aplicativo, desbloqueie no aplicativo e tenha certeza que está desbloqueado. Outra coisa, saque no exterior. Tem que ter 2 bandeiras. Não sei pronunciar direito. Plus e Cirrus. Que seria Visa ou Mastercard no exterior. Então, banco... Opa! Travou. Cartão internacional com a bandeira atrás, Cirrus ou Plus, certo? Então, lembrem sempre disso, isso é muito importante, porque pode acontecer sim de vocês virem pra cá, ficar sem grana, querer sacar e não ter o dinheiro. Então, fiquem de olho na bandeira do cartão de vocês. Cartão de bandeira Elo não faz saque no exterior, até onde eu sei, tá? Qualquer coisa, sempre entre em contato com o banco de vocês. Outra pergunta. Qual passeio astronômico dá para fazer saindo de Santiago? A gente não tem nenhum. O passeio astronômico que eu tenho aqui no Chile fica em São Pedro do Atacama. Então, e tem foto aqui, que quando eu fui para Atacama e quando eu queria trabalhar no Atacama, vendendo passeio e tal, para vocês, o que eu sempre pensei, eu tenho que ir na época que eu possa ver o céu mais lindo que tem, e é lá. Então, programei toda a viagem para poder fazer esse passeio astronômico. Era o passeio que eu mais queria fazer. Lá tem paisagens incríveis, incríveis, mas eu queria essa foto cheio de estrela e eu segurando aquele laser lá, apontando para alguma estrelinha, algum planeta, e foi o que aconteceu. Então, um desses sonhos eu realizei aqui, que foi fazer o passeio astronômico de São Pedro do Atacama, e eu proporciono isso hoje para muitas pessoas. Então, isso me alegra muito. E aqui em Santiago a gente não tem, só tem no Atacama. Tem vídeo no canal do YouTube falando como que vai para Atacama, como que faz de Santiago para Atacama, qual voo, qual aeroporto, como que é o transfer, tô explicando tudo lá no vídeo, lá no YouTube tem. Próxima pergunta, táxi ou aplicativos, Uber, Cabify, o que seja, do aeroporto até o centro? Nenhum dos dois. Por quê? O táxi aqui, infelizmente, eles têm uma fama de roubar o turista. Infelizmente, é verdade. Não vamos generalizar. Não são todos que fazem isso, mas acredite em mim. Não tentem a sorte. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muito cliente falando, por exemplo, de eu indicar transfer, o cliente não queria pegar um transfer, achar que o táxi ia ser mais barato. E ser, entre aspas, roubado. O que acontece muito nos golpes é que, por exemplo, você entrega uma nota de 20 mil pesos, o cara te volta alguma parecida e fala, não, você me passou essa de menor valor. E você vai fazer o quê? Né? Você até tenta falar, mas você tá em outro país, você não, às vezes a pessoa não fala a língua. Então acontece muito disso, infelizmente. Então tem que se policiar em relação a isso. O que vale mais a pena? Você correr o risco de ter um golpe ou você pegar um transfer com segurança que vai do aeroporto e te deixa na porta do hotel? Então, isso é muito importante, tá? Então, não usem táxi. Aplicativo não, pelo seguinte motivo. Aqui, os aplicativos, Uber, por exemplo, não é legalizado. Então, eles não vão em lugares que tem maior policiamento, como o aeroporto, por exemplo. Ou lugares muito badalados, que você pode chegar e correr risco de ter uma blitz ou alguma coisa assim. É muito difícil ter uma blitz aqui, mas acontece de ter. Então, transfer, sim ou sim. Transfer, sim ou sim, tá bom? Nem aplicativo e nem táxi, transfer. E tem transfer no aeroporto, inclusive tem vídeo explicando exatamente onde está o transfer dentro do aeroporto. Tem um vídeo aqui no meu Insta e no YouTube também. Tá tudo muito detalhado, muito explicadinho e quais é o nome das empresas também. Próxima pergunta. Quantos dias indica para conhecer os principais pontos turísticos do Chile? Essa pergunta ficou muito complexa. Por quê? Pelo seguinte motivo. Do Chile, o Chile é muito grande, então se você fala pra mim quantos dias você recomenda para conhecer Santiago, aí eu posso te explicar melhor. Eu indico no mínimo uns 7 dias. Por quê? Só para vocês terem ideia, no meu portfólio tem mais ou menos 14 passeios de Santiago.
Fora que muita gente hoje em dia viaja para conhecer a gastronomia daquele lugar, né? Então, a gastronomia, eu, por exemplo, eu sou fanática por cerveja artesanal. Então, toda vez que eu vou viajar para algum lugar e eu sei que tem uma fábrica de cerveja artesanal ou alguma coisa assim, eu tento ir na fábrica para conhecer melhor da cerveja, para tomar cerveja, ou eu tento ir no bar que tem na fábrica para conhecer os tipos de cerveja. Então isso leva tempo. Então, por exemplo, se você é fanático por vinho, você não vai querer conhecer só uma vinícola, você vai querer conhecer muito mais, né? Então tem que levar em consideração isso. O que você pretende fazer aqui? O que você já ouviu falar, você não tirou da cabeça, você quer conhecer? Quanto tempo leva para conhecer isso? Então, Santiago, por exemplo, eu indico no mínimo 7 dias. Tem gente que faz em um final de semana e consegue conhecer, tipo, básico do básico, mas consegue conhecer. Eu indico? Não. Se você tiver a oportunidade de vir para ficar mais dias, fique mais dias, tá bom? São Pedro do Atacama também. Eu indico pelo menos, no mínimo, uns 5 dias de São Pedro do Atacama. A vantagem de São Pedro é que a maioria dos passeios você consegue fazer pelo menos um de manhã, um de tarde, um de noite, por exemplo, que seria o astronômico. Só tem que combinar certinho os horários. Ou você pode fazer um de manhã, outro de tarde. Então, a vantagem do Atacama é essa. E Pucón. Pucón, normalmente os passeios é de quase um dia inteiro também. Então, tem que saber programar, tá? E estou aqui para isso, para ajudar. Outra pergunta. Até quando tem frio e neve na cordilheira? Se eu adiar minha viagem para o final de agosto, eu pego frio e neve? Sim, pega sim. Por quê? Porque aqui o inverno é da metade de junho até a metade de setembro. Gravem isso na cabeça. Tem vídeo aqui falando, tem nos destaques também, tem tudo. Mas a galera nunca lembra de olhar, né? Eu sei que vocês fazem isso, vocês nunca lembram de olhar. Então, tem sim. E vocês podem vir até a metade de setembro, por exemplo, que normalmente as estações de esqui estão abertas. Vou falar mais à frente das estações de esqui. As estações de esqui normalmente estão abertas, tá? E você consegue esquiar, por exemplo. Acontece, vez ou outra, de ter nevasca até no começo de outubro. Depende de como está a temperatura, depende de como foi de neve aquele ano, não tem como saber. O ano passado foi mal de neve. Esse ano tem tudo para ir bem. Vamos ver, né? Até porque agora o ser humano está longe da natureza e a natureza está se manifestando muito melhor, né? Então a gente está esperando que realmente venha muita neve para esse ano e que as coisas voltem a melhorar. Então, sim, se você adiar sua viagem para o final de agosto, você tem neve e tem muito frio. Agosto é um dos meses mais frios que tem aqui. Próxima pergunta. As estações de esqui já se pronunciaram se vão abrir esse ano? Então, a dúvida em relação a tudo que está acontecendo não é somente de vocês, não é somente minha, não é somente da agência, é de todos. Inclusive, as estações de esqui estão se manifestando dessa forma. Estão se manifestando assim, não sabemos como vai ser, todos temos uma incerteza, mas estamos trabalhando para que vocês possam desfrutar, aproveitar da neve desse ano. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eles querem dizer com isso? Que eles estão fazendo alguns protocolos de vigilância, essas coisas assim, que eu não sei explicar direito, mas distanciamento, metro quadrado, quantas pessoas podem ter por metro quadrado, quantas pessoas podem entrar no restaurante do Vale Nevado, por exemplo, quantas pessoas podem estar na fila da gôndola, coisas assim. Eles estão fazendo todos esses protocolos para poder fazer com que as coisas funcionem, porque se não tiver um protocolo que seja aceito, eles não conseguem levar uma demanda enorme que tenha de pessoas para Vale Nevado, Farellones, Pucón, Chillán, todas as estações que tem aqui. Então, eles estão fazendo um protocolo para isso, tá? Então, não temos como saber quando vai abrir as pistas de esqui, as estações de esqui, quando vai acontecer, mas toda e qualquer novidade eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Eu prometo. Qual é a época de inverno? É o que eu já falei. Tem vídeo aqui, tem vídeo no YouTube também falando. Da metade de junho até metade de setembro.
as estações do ano é a mesma coisa aqui no Brasil. A diferença é de mais ou menos 1 ou 2 dias. Então, por exemplo, da metade de setembro depois é primavera. Então, é a mesma coisa que no Brasil. Seu blog já está liberado? Não encontrei no seu perfil. Não, eu ainda tô escrevendo. Por quê? Eu não quero liberar o blog com... tem um texto escrito. Não, eu quero liberar ele com mais ou menos 5, 6 textos escritos lá, com algumas dicas super importantes já pra vocês. Então, eu estou trabalhando nisso. Muita paciência. Porque esses dias eu ando muito preguiçosa, muito sinceramente, então eu tô escrevendo bem devagarzinho isso. E... quando você lança seu blog? Já quero todas as dicas. Mais ou menos umas 2 semanas mais. Beleza? 2 semaninhas mais aí já tá no ar pra vocês. Vou colocar nos stories, vou colocar no perfil, vou colocar o link também aqui no Insta. Vai continuar fazendo os vídeos para o YouTube? Sim. Já tem 1 mês que eu não faço vídeo, né? Pro YouTube. E por isso que eu tava super empolgada também pra fazer essa live hoje, pra deixar vocês super atualizados aí de muitas coisas também. Então, vou sim. E o legal é que as perguntas que vocês me fazem já servem de tema pra eu poder fazer os vídeos. Então, eu vou começar a produzir vídeo também. Vou tentar fazer 1 por semana, beleza? É caro pra esquiar? Sim. É caro pra esquiar. Vou contar por quê. Por quê? Porque tudo que é relacionado à neve aqui, qual que é a principal atração turística aqui? É neve, né? Então, em Santiago, neve. Então, a demanda de turistas aqui é mais na época de neve. Então, o que acontece é que, por exemplo, aqui tem vídeo também, no YouTube, tem vídeo aqui no perfil, falando... o ingresso, por exemplo, o lugar mais em conta aqui, Fara de Jones ou Vale Nevado? Fara de Jones. Fara de Jones, por exemplo, o ano passado estava custando 45 mil pesos para você entrar para esquiar. E já estava incluso equipamento e aula. Tava super barato. 45 mil pesos é mais ou menos 300 reais. Por aí. Então, tava muito barato e compensava bastante. Agora, se você compara Fara de Jones com o Vale Nevado nessa época tava mais ou menos 70 mil pesos. 70 mil pesos, você já chuta para uns quase 500 reais. Não, menos. Por aí. Mas só para vocês terem uma noção. Tipo de 200 e pouco para uns 300 e pouco, 400 reais, tá? Então, é isso. Ó, surgiu uma pergunta muito interessante aqui e, na verdade, eu já tenho isso anotadinho aqui pra mostrar pra vocês. Que é isso que eu falei que é a notícia que impacta um pouquinho. Outra pergunta. O que você faz no tempo livre? Bom, perguntar da minha produtividade ultimamente não tá ajudando muito. Pra quem não sabe, eu sou formada em odontologia em São Paulo, sou dentista e terminei a faculdade e vim morar aqui. Ainda não terminei o processo de revalidação de diploma aqui, então foi aqui no Chile que eu descobri o turismo. E o turismo, pra mim, é o que eu mais amo fazer hoje. Pra mim, o turismo é maravilhoso. Então, e eu descobri através do turismo como proporcionar pra vocês que realizem sonhos. Muita gente tem vontade de conhecer o Chile há anos, então eu ver o sorriso em vocês e eu poder participar desse momento pra vocês, pra mim é muito gratificante. Então, isso é o que mais eu gostava de fazer durante todo o meu dia. E durante o dia livre, em algum barzinho, em algum restaurante, eu gosto muito de comer. Eu sou muito assim. Então, agora não dá pra fazer nada disso. E o tempo que eu tenho livre, eu arrumo texto, escrevo blog, falo YouTube, tudo. Faço alguma coisa no YouTube, tudo. Outra pergunta. Dependendo da quantidade de passeios... Você dá desconto? Sim. Normalmente acima de 3 passeios eu já faço descontinho pra vocês, tá? Principalmente quando tem bastante pessoas também, um desconto bem considerável. Inclusive 4 passeios já do chip, 5 passeios ou mais uma garrafa de vinho chip. Depende, dá pra gente conversar aí sim, tá? Só me chamar no WhatsApp. A comida chilena é ruim? Não. Bom, eu não acho.
Porque, por exemplo, o meu pai, ele é baiano. Minha mãe, ela é de São Paulo, mas os pais dela são baianos. Então, tem um tempero muito forte na nossa comida, sabe? Desde sempre. Então, eu cresci assim. Então, quando você vem pro Chile, tem umas coisas bem temperadas. E eu, particularmente, gosto muito disso. Mas aqui em Santiago, não se preocupem, porque tem restaurante brasileiro, tem fast food, tem muito restaurante aqui que você pede uma carne, pede uma guarnição que seria um arroz, uma batata, alguma coisa assim. Então dá pra viver normalmente. Quando você quer comer um arroz, feijão, é diferente. Porque aqui no Chile, por exemplo, você pede um prato de feijão, seria uma coisa... não seria uma coisa comum de ter. É um prato diferente que eles têm, que na verdade é como uma sopa de feijão com macarrão. Sim, é mais ou menos isso. Mas como eu moro aqui, eu posso comprar o feijão e cozinhar na minha casa, sabe? Então pra mim é muito normal. Eu vivo tranquilamente. Arroz, feijão, carne, ovo, tudo que eu tinha no Brasil, entre aspas, eu tenho aqui. Que algumas coisas não tem, como algumas frutas, algumas coisas assim. Qual o lugar mais em conta para eu comprar casaco em Santiago? Aqui na temporada de inverno, se você fala de comprar uma roupa usada, por exemplo, tem muitos brechós no centro, que são bem baratos, você pode comprar. Se você fala em comprar uma roupa nova, você pode, por exemplo, ir em lojas de departamento, que aqui é Ripley, Paris e Falabella. Essas lojas, normalmente, você encontra elas na rua ou dentro de shopping. Todo shopping tem uma Ripley, uma Paris e uma Falabella. E tem as roupas de neve, por exemplo, que são muito mais baratas do que você comprar numa The North Face, na Columbia, algumas lojas assim. Então, compensa muito mais. É mais barato. E muitas roupas eu compro na Paris, na Falabella e na Ripley. Então, compensa bastante. Se eu não gosto de esquiar, quais passeios eu posso fazer? Todos. Inclusive, se você quer ver neve e não quer esquiar, você pode fazer o passeio panorâmico normalmente. Que você vai, por exemplo, fica no restaurante do Vale, almoça lá, toma um vinho, aproveita a paisagem, tira foto, depois vai embora. Ou você pode fazer de conhecer as duas estações, panorâmico de conhecer as duas estações somente por fora e tirar foto, né? Vamos lá, a principal pergunta que eu tô vendo que tá todo mundo falando aí, né? Foi mais de 20 perguntas. Érica, qual que é a previsão de abertura da fronteira? Alguma notícia de quando abre a fronteira em junho, julho, agosto, setembro, outubro? Você acha que dá pra eu ir? Já tá liberado para os turistas? Eu vou conseguir viajar? Quando você acha que tudo vai se normalizar? E eu fico assim. Gente, vamos lá. Principal coisa. Fronteira do Brasil tá aberta? Alguém me responde, por favor. Fronteira do Brasil está aberta? Ó, até parou, né? Então, vocês têm que pensar o seguinte. A fronteira do Brasil, até onde eu sei, não está aberta. Aqui no Chile, a fronteira também não está aberta. Tudo depende do presidente. De quando não é só o presidente, né? Tudo que vem por trás do presidente, o presidente daqui falar, ó, a partir de tal data vai abrir a fronteira e vai poder entrar turista e o turismo vai voltar a funcionar normal. Obrigado, tá vendo? Não tá aberta. Então vocês têm que começar primeiro por isso. Fronteira do Brasil tá aberta? Não. Então já não dá pra eu sair do Brasil. Tá. Então, a fronteira do Chile está aberta, mas a do Brasil não. Ou a fronteira, as duas estão fechadas, que é o caso que está acontecendo agora. Não tem como vir viajar agora. Então, para quem... A gente está em maio, está no começo de maio. O que eu tenho certeza é que em um mês, eu acredito que em um mês não volte a abrir. Uma coisa que eu falei que eu tinha guardado, que é muito impactante pra mim e vai ser muito impactante pra vocês agora. Hoje minha amiga Camila Ticaglione, que é do Amor Sem Fronteiras, eu sempre posto sobre ela aqui. A Cami, ela tava postando hoje a quantidade de números de mortes que tá tendo no Brasil, né? Eu vi até um comentário aqui, depois eu vou voltar todos os comentários pra responder o que vocês estão perguntando, tá? Eu vi um comentário aqui rapidinho falando assim, talvez não esteja aberto pra turista brasileiro por causa da quantidade do caso. Isso
É isso mesmo, Sérgio. Eu acredito nisso, não estou falando que isso vai acontecer, mas eu acredito muito nisso. E não que só o Chile não receba, mas que muitos países do mundo inteiro não recebam. Porque, por exemplo, eu falo pra vocês, quantos números de mortes tem no Brasil hoje? 9 mil. Mais de 9 mil. Mais de 9 mil casos tem no Brasil hoje, de morte, né? De morte. Aqui no Chile tem 294. Tá entendendo? 9.294? Tá, Érica, mas o Chile é minúsculo comparado ao Brasil. Ok, vocês têm razão. Mas a quantidade de pessoas que tem no Chile ao total, a população total do Chile é equivalente ao estado de São Paulo. Vou repetir. A quantidade de pessoas total no Chile inteiro, o Chile é muito comprido, ele é grande de comprido só. A quantidade da população inteira do Chile é equivalente ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 3.200 mortes, até o começo da semana. Então você compara o Chile inteiro, 294 a 3.200 mortes. Cara, não tem sentido, sabe? Tipo, é complicado isso. Pensa, eu vivo 2 meses aqui, 2 meses trancada, que pra eu ir no mercado. O mercado, eu vejo ele daqui. O mercado é ali na rua de trás. O mercado, eu tenho que entrar no site da polícia, pedir uma permissão pra eu ir no mercado e voltar. Tenho que colocar o endereço da minha casa. Automático, já gera a hora que eu tô saindo e eles falam a hora que eu tenho que voltar. O endereço da minha casa e o endereço do mercado, que é na rua de trás. E eu tenho que sair de máscara, tá? Então, se a quarentena vale a pena ou não, com toda a certeza do mundo. Olha essa curva. Vamos comparar uma população Chile, que é exatamente equivalente ao estado de São Paulo, entre 294 mortes no Chile e 3.200 de São Paulo. Por quê? Porque o pessoal não respeita a quarentena, sabe? Eu respeito muitas pessoas que não podem ficar em casa e têm que sair para trabalhar. Aqui acontece muito também, muito, muito. Então, é complicado. Então, é isso que eu vi gente falando aqui. Depois vou botar as perguntas de vocês e vou falar de novo. E isso é muito complicado, porque pode sim correr o risco de quando tudo isso volte, entre aspas, ao normal, que turistas brasileiros não sejam aceitos em muitos lugares, em muitos países, por causa da curva de mortes que teve, entendeu? Então, galera, respeitem a quarentena, fiquem em casa, se puder, fiquem em casa, se cuidem. Porque muita gente só dá atenção pra isso, só se importa com isso quando alguém de perto morre, sabe? E já teve experiência na minha família, né, mais próximo, assim, primo terceiro, teve experiência. E é doído. Tipo, se você se cuida e acontece isso com outra pessoa que você gosta, que você conhece, é complicado. Imagina não se cuidando, né? Tem gente que gosta de arriscar. Mas enfim, não temos previsão de abertura da fronteira. Quando tiver... Gente, colocou a reportagem aqui, ó. O presidente tá falando, já vou começar a gravar pra vocês. Porque eu quero que vocês sejam os primeiros a saber, tá? Mas enquanto isso, se cuidem. Eu acredito que se tiver uma vacina, tudo seja muito melhor. E uma coisa que eles já estão prevendo também é que muitos países da Europa, por exemplo, a gente já sabe que vai ter protocolo para você entrar no país. Então é um protocolo que você vai preencher pela internet, por exemplo, e sim ou sim, carteira de vacinação em dia. Leve em consideração isso. Querem viajar? Carteira de vacinação em dia. Tira as xerox da carteira de vacinação e leve ela também para sua viagem. Porque pode ser que comecem a pedir isso também, principalmente se já tiver a vacina contra esse vírus maldito, esse vírus. Tipo febre amarela, sabe? Você tem que ir para alguns lugares e eles exigem a vacina da febre amarela. Então, tenha consciência, se você quer vir para o Chile, quer ir para outro país, que os protocolos vão mudar muito daqui para frente. Então, comecem a abrir a cabeça para isso, certo? Não temos previsão de quando vai abrir. E quando abrir, já aviso vocês. Enfim, continuando aqui, que eu não sei nem quantos minutos eu tenho aqui ainda. Como saber o câmbio antes de eu ir viajar? Normalmente eu posto aqui pra vocês como que tá o câmbio, mais ou menos, ou quando alguém me pergunta também. Mas o que eu sempre falo, entra no Google e escreve real para peso chileno. Aí você vai saber quanto que tá valendo R$1
para um peso chileno. Para o peso chileno, tá? Então, Google. Acesse o Google e vocês vão encontrar essa média. Não é um valor exato, tá bom? Nunca é um valor exato. É sempre uma média para vocês terem mais ou menos a noção. Por exemplo, ó, um exemplo bom, que agora vocês viram que o dólar tá lá em cima, tá horrível. E o peso também subiu muito para vocês. Então, por exemplo, o peso aqui, um peso bom para vocês é época de verão, que ele custa mais ou menos 200 pesos, vale R$1. Para vocês terem ideia, na época de inverno, o peso fica 160, ou seja, ele está mais caro para vocês. E agora, na crise, o peso está 145, 147. Ou seja, quem já me pagou passeio, né? Frederico, por exemplo. Quem já me pagou o passeio que eu fiz a um câmbio de 180, meu cara estourou. Porque se ele chegar aqui na viagem dele com um câmbio de 147, nossa, ele ia ter que pagar muito mais, muito mais. Então, Google, peso chileno para real, real para peso chileno. Vai aparecer a média de quanto que tá custando o peso, beleza? Próxima pergunta. Érica, a pandemia tem crescido aí? Não, foi o que eu acabei de falar. É claro que todos os dias tem casos novos, aumenta, sim, né? E a tendência dessa doença, dessa pandemia aumentar em todos os países, aí tá acontecendo isso, mas hoje o Chile é o lugar que tem menos, que tá melhor, né? Na América do Sul. É o país que tá melhor em relação à pandemia. Então, quer dizer que a quarentena tá fazendo efeito, que a situação não tem piorado. Não tem piorado. Está muito controlada, digamos assim. Qual é a melhor vinícola para conhecer no Chile? Aí vocês complicam muito as perguntas, porque qual que é a melhor vinícola para conhecer no Chile? O Chile é muito grande. Aqui, para vocês terem ideia, no Chile inteiro, acho que tem mais ou menos 400 vinícolas no Chile inteiro. 400 vinícolas assim registradas, fora algumas que são só de família, para produção própria, coisas assim, né? Então, aqui em Santiago, por exemplo, uma das minhas preferidas é a Allian. Allian Family Wine. Ela é uma das minhas preferidas, pela degustação, por como você é recebido na vinícola. E, por exemplo, o Tour Sunset da Allian, ele tem uma tábua muito grande de frios, você toma vinho à vontade, é diferente das outras que tem uma quantidade menor de vinho, você toma só aquilo e é o que tem, sabe, a degustação. E depois na Allian tem um jantar. Então ela é uma das minhas preferidas aqui em Santiago. Depois tem o Valle de Casablanca, que é aqui em Santiago também, só que sentido o litoral, né? E as vinícolas dali, pra mim, são sensacionais, como o caso del Bosque e Indômita, pra mim, são lindas, lindas, lindas. Eu adio a minha viagem ou não? Tenho passagem comprada para junho, julho, agosto, setembro. Isso foi pergunta de várias pessoas, tá? E... gente, eu tô tentando ver quanto tempo que eu tenho aqui, eu não tô achando. Bom, a gente tá em maio. Se você tem, por exemplo, uma viagem pro final de junho, eu esperaria mais um tempo. Por exemplo, eu tinha um voo agora pro final de maio e eu fiquei esperando pra ver o que ia acontecer. Então eu ia esperar mais ou menos essa data de agora pra saber o que eu ia fazer. Mas tenham em consciência, a empresa aérea, elas sempre vão entrar em contato com vocês. Seja por e-mail, seja por telefone, seja por como for. Não espera, meu voo é amanhã. O que eu faço? Né? Tipo, entrar em contato hoje porque você vai se desesperar. Então não dá certo, né? Eu fiquei com crédito, sim, na empresa aérea. Mas por quê? Porque eu pretendo voltar esse ano pro Brasil, porque eu tenho um monte de documento para resolver em relação a revalidar meu diploma aqui, tenho que ver minha família, então eu fiquei com crédito. Mas a opção que eu tinha da Latam era sim ou sim deixar esse crédito no sistema. Eles não estavam devolvendo dinheiro, pelo menos a Latam não estava devolvendo dinheiro. E aconteceu também com uma colega, que ela ia para Argentina agora, a Fran, ela ia para Argentina e ela não conseguiu pegar o dinheiro de volta. Ficou de crédito também para até dezembro. E a gente pode mudar o destino da viagem ou ir para o mesmo destino. Isso era a opção que eles deram pra gente. É claro que se você muda o destino, tem uma diferença de valor, né? E a Gol, por exemplo, eu sei que eles estavam devolvendo o dinheiro do pessoal. A Sky também, a JetSmart também devolveu o dinheiro do pessoal. Só a Latam que deixou como crédito.
tá? Se alguém tem alguma novidade diferente da Latam, me conta aqui no direct depois. Outra... Tá acabando. Por que você escolheu o Chile pra morar? Boa. Durante a faculdade, eu estudei em São Paulo. Eu sempre tinha planos de sair de São Paulo. Então, por exemplo, ir pra outro país, eu pensava em ir pra Portugal. Pensava em fazer uma pós-graduação lá e, se eu gostasse, ficar por lá mesmo, ou se não, depois voltar pro Brasil. Mas não queria ficar em São Paulo. Não ficar em São Paulo. Não queria ficar em São Paulo. Então eu pensava até o seguinte, ir pro Rio de Janeiro, ir pra algum outro lugar, tranquilo, que eu ganhasse bem, mas que não fosse aquela loucura de trânsito de 2 horas todo dia, sabe? Essas coisas assim. E aí eu conheci uma pessoa, tá na minha vida até hoje, e a gente começou a namorar, e eu vim aqui conhecer o Chile. E quando eu conheci aqui pela primeira vez, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo Chile e não queria mais voltar pro Brasil. Então eu terminei a faculdade e vim morar aqui de vez. E estou aqui até hoje. E é por isso que eu escolhi o Chile. Eu acho que o que mais, quando alguém me pergunta o que você mais gosta no Chile? A cordilheira, as cervejas artesanais e as vinícolas. Cada paisagem aqui, gente, é sensacional. Tipo, pensa que você tá aqui numa cidade, eu tô daqui e eu vejo um pouquinho da Cordilheira da Costa. Tem a Cordilheira dos Andes e tem a Cordilheira da Costa. Quando vocês vêm pra cá, vocês vão saber isso, vão contar pra vocês qual que é a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa. E quando vocês vêm no avião, vocês já vê a Cordilheira dos Andes lá de cima. É a coisa mais linda. Então eu me apaixonei por cada paisagem daqui. Brasil é incrível? É. Mas aqui no Chile eu tenho uma liberdade muito maior de viajar para todas as partes que eu não tinha no Brasil. O Brasil é muito caro para você viajar dentro do país. Aqui o Chile é mais barato para você pegar os voos. Não que a hospedagem seja barata, mas os voos são mais baratos. Você acha que as passagens aéreas vão aumentar quando tudo isso passar? Sim. Sabe por quê? Quando uma coisa é muito procurada, a tendência é aumentar o valor. Sempre. Sempre, sempre. Então pensa que hoje as passagens estão muito baratas, algumas estão absurdamente baratas. Por exemplo, eu tenho passagem aérea pra cá, no inverno que tá custando R$1.000. Tá custando R$800. Então, é muito barato isso, gente. Muito barato. Então, quando abrir fronteira, todo mundo vai fazer o quê? Agora eu tenho certeza que eu vou viajar, que eu posso viajar. O que vai fazer? Começar a comprar passagem. Pra tudo quanto é lugar do mundo. E aí, vai subir muito. Muito, muito. Da mesma forma que caiu agora, porque não é uma certeza se você vai viajar ou não, pode subir muito. E eu acho que vai subir muito, muito. Como você acha que vai ser quando tudo isso passar? Em relação ao turismo, eu acredito que vai ser um boom. E eu tô super otimista pra isso, viu? Porque, na verdade, a gente não sabe como vai ser, né? É tudo a gente tá vivendo de achismo. Eu acho, eu penso, eu não sei. A gente tá vivendo de achismo. Então, eu acho que vai ser um boom. Porque muita gente tá com esse crédito ainda da passagem, só esperando um ok pra falar, tá bom, vou colocar a minha passagem pra tal dia. Tem gente que já adiou, tem muita gente que já adiou a passagem, quem quer ver neve, principalmente adiou a passagem pro final de setembro, por exemplo, né? E outras pessoas até dezembro, que é até onde tem o crédito de voo. Então tem muita gente que quer vir sim ou sim esse ano e tá aí com os planos de até dezembro vir, e é isso. Então eu acho que vai ter muita gente, vai ter muita procura, porque, por exemplo, setembro, outubro. Outubro é um mês que não tem tanta gente, porque neve mesmo fica ali até setembro, depois começa a vir muita gente em novembro, dezembro, janeiro. Então eu acho que esse ano inteiro, quando liberar a fronteira, né, vai dar certo. E é isso. E agora eu vou dar uma corridinha aqui nas perguntinhas de vocês para ver. Nossa, tem muita coisa. Não sei nem quanto tempo eu tenho aqui. Vou tentar responder vocês rapidinho, tá? Linda! Obrigada, Fran! Toda trabalhada na make. Você tem lente nos dentes? Não! Não, ó, são meus.
São meus, são naturais, são meus. E olha, quando eu era pequena, meus dentes eram grandes assim e eu era pequena. Então eu tinha na cabeça, eu ficava muito triste, porque todo mundo me chamava de Mônica, tinha vários apelidos pra mim, muito. E aí, quando eu cresci, eu vi que foi ficando proporcional, né? E quando eu entrei numa clínica, tinha uma doutora, Van, um beijo enorme pra você. E ela me convenceu, ela trabalha na área da estética. Hoje eu amo a estética da odontologia por causa dela. E ela me convenceu a eu continuar com os meus dentes assim grandes, porque muita gente pagava pra ter os dentes grandes igual eu tenho hoje. E eu fiquei 2 anos e meio nessa clínica. E eu ficava, assim, impactada pela quantidade de gente que chegava lá e falava, eu quero dente grande igual o dela. Então eu comecei a ficar muito feliz com isso, sabe? Então hoje alguém fala, ah, você tem o dentão. Eu nem ligo mais, porque eu vejo que tem gente que gasta 30 mil reais ou mais pra ter um sorriso igual o meu. Então hoje agradeço a Deus por esses dentes grandes aqui. Não são lentes de contato, são naturais. Quem mais? Sim, exatamente, Felipe. Eu sou dentista, tenho que honrar uma profissão, né? Isso aí. Como está o país para os passeios? Foi tudo que eu já falei aqui, tá? Eu vou deixar salva, sim, a live. E não tá tendo passeio, tá tudo parado. Shopping fechado, bar fechado, restaurante fechado. Restaurantes aqui estão funcionando com delivery. Só o que tá aberto é farmácia e mercado. Sim, sua viagem tá chegando, verdade. Falta tão pouquinho, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Você vai ter que adiar mesmo ou não. Fé em Deus. Quem mais? Tina. Felipe, o que é Belo Horizontina? Que eu me perdi aqui, acho que era alguma coisa que eu tava falando. E não prestei atenção. Cítricas e cacau. Acho que eu tava falando de cerveja, né? Alguma coisa assim? Ai, Felipe, sempre obrigado falando. Coloca os coraçãozinhos, verdade. Irei dia 17/8, se Deus quiser. Se Deus quiser, você vai estar aqui. Porque eu acredito que dia 17/8 vai estar tudo em paz. E o pessoal já vai poder viajar. Sim, Raíssa, meninas. Remarquem pra agosto, vocês vão ver neve, sim. Érica, conta pra gente como foi a sua primeira vez esquiando. E que precisa ter além de coragem. Eu coloquei esse vídeo uma vez aqui nos stories e eu recebi tanto comentário, tanto, e quando eu terminar aqui agora eu vou colocar esse vídeo de novo pra vocês. Minha primeira vez esquiando foi muito engraçado. Eu fui esquiar a primeira vez no Vale Nevado. Pra quem não sabe, é mais difícil. As pistas mais fáceis ficam em Farellones. Então, pra você que nunca esquiou na vida, vai pra Farellones esquiar primeiro. Mas eu inventei de ir pro Vale Nevado com a galera que já sabia esquiar, né? Então, o pessoal descia rasgando de esqui. E eu era com as perninhas assim, tipo criança, porque você tem que fazer um formato de cunha com esqui. Eu voltei toda roxa. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Voltei toda roxa, com as pernas roxas. Mas foi uma experiência muito boa. Mas a conclusão de tudo, consegui esquiar assim na segunda descida. Porque eu subi uma vez, desci, subi, desci, subi, desci. E fui pro bar do Vale Nevado e fiquei lá até o pessoal parar de esquiar. Porque eu sou dessas. Mas foi muito bom. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos stories pra vocês verem. Remarquei pra setembro. Legal! Setembro vai ter neve ainda. Dá pra curtir bastante. Qual o risco de quem remarcar para setembro não está aceitando o brasileiro? Não tem como a gente saber se isso realmente vai acontecer. De não aceitar brasileiro ou não. Mas como eu disse, é uma coisa que eu penso que pode acontecer. Devido à quantidade de casos. Mas, por exemplo, oremos para que até lá tenha uma vacina. Então, se tiver uma vacina até lá e você tiver vacinado, você vai conseguir entrar aqui normal, viu, Sérgio? E é isso. É só esperar pra ver o que vai acontecer. Infelizmente, hoje estamos vivendo de muitas incertezas. Érica dá dica de locais para comer em Santiago. Bom, quem me acompanha nos stories sempre sabe que os meus lugares preferidos para comer em Santiago é
Pátio Bela Vista, alguns restaurantes de Providência e o Parque Arauco e o Parque Araucano. Só esses lugares que eu falei já dá mais de 50, 60 restaurantes e bares. É muito, muito, muito lugar. Então, nos meus stories lá no Destaques tem esses lugares. E quem fecha passeio comigo sabe que eu envio uma lista enorme só de restaurante e bar que vocês podem conhecer. Esse ano também acho que vai ser complicado para viajar para muito lugar, mas fé em Deus, pessoal. Perfeito, Felipe! Ia vir por 8 dias e agora aumentou para 12 para poder conhecer o Atacama também. Perfeito! Vai poder curtir bastante, vai conhecer muito lugar. Érica fala se a fronteira está aberta até setembro. Foi o que eu falei. Não tem como a gente saber. E quando o presidente aqui se manifestar em relação a isso, vou contar pra vocês. Por enquanto não temos previsão. A minha estava para o mês de maio. Putz, finalzinho de maio já. Você vai ter que adiar. Quem mais? Quem mais? Manda dúvida. Até as viagens para interestaduais a gente precisa preocupar, mas muitos não se preocupam. Sem saúde não tem como curtir viagens e passeios. É exatamente isso, e é exatamente isso que eu falei pra vocês, que você está falando, Felipe. E o que acontece, né? Tem gente que não dá muita importância pras coisas até que acontece perto da gente. E aí o pessoal começa a levar em consideração, né? Não pensa nas outras pessoas também. Latam só está remarcando ou cancelando. Latam não está devolvendo dinheiro. Os Andes é uma maravilha. Sim, Cordilheira dos Andes, eu sou apaixonada. Latam está com as 3 opções. Não me deram a opção de receber dinheiro. Me deram só essa opção de cancelar, de remarcar. Só essa opção, na verdade. Ficar com crédito, né? Ou remarcar já. Então eu vou ficar com crédito lá e ver quando que vai dar pra eu ir pro Brasil, porque quando tudo isso melhorar, eu preciso ir lá, passar um final de semana só, trazer os documentos que eu preciso fazer, e é isso. E voltar pra trabalhar, né? Trabalhar muito, que eu espero que quando tudo isso passe, tenha muito trabalho. Muito obrigada, meus dentes são lisos. Verdade, Silvia, você é Mônica até hoje, ó. Fique feliz, porque muita gente pagam pra ter os dentes como os nossos. E isso eu soube não tem muito tempo. Gostaria de tratar os seus dentes aqui também. Mas eu não tô com o diploma revalidado ainda. Está em um processo ainda. Vou fazer isso pros clientes, né? Precisar de dentista durante a viagem. Fala sobre seguro viagem. Olha, eu não tenho um seguro viagem hoje pra indicar pra vocês, mas tem um seguro viagem, eu posso até buscar ele aqui, que eu não lembro o nome dele agora, mas tem um seguro viagem que ele é vendido no aeroporto, e eu sei que é bom porque muita gente já comprou, só que ele é mais carinho. Uma outra opção que você tem é que tem um lugar que dá pra você buscar... Dá pra você comprar o seguro viagem enquanto você faz a compra. Então, por exemplo, tem muita gente que compra pela Decolar. A Decolar, ela dá a opção de um seguro viagem muito barato que tem durante a compra. Então, isso é legal de você fazer também. Eu, particularmente, eu compro tudo separado. Eu compro voo separado, hotel separado, porque pra mim, eu acho que compensa muito mais. Quando você compra um pacote pela CVC, por exemplo, que muita gente reclama, você pega um pacote mais barato, mas o hotel, o hotel é no fim do mundo. É num lugar que à noite é perigoso, ou que não tem nada perto pra você comer, sabe? Então, acho que quando você faz tudo isso, a parte compensa muito mais pra você. Então, pelo menos aí, quando você for comprar a passagem, vê se tem a opção. Eu vou tentar trazer isso pra vocês também, sobre seguro viagem. Belo Horizontina era uma cerveja de BH que estava contaminada e matou pessoas. Gente, que horror!
Ah, tem uma cerveja que ela tava vindo do Brasil, que ela chama Becker. Eu nunca tomei, mas é numa embalagem azul, Becker. E ela tava vindo do Brasil, tava sendo importada pra cá. E aí tiraram um lote completo e parou de importar ela, porque tinha um lote que matou uma galera também. Eu fiquei chocada com isso, ainda bem que eu nunca tomei. Que cerveja você está tomando? Ah, ele mora aqui no Chile também. Essa é uma Kustmann, é uma Torobaio. É uma das minhas preferidas da Kustmann. E quem me pergunta, indicação de cervejaria artesanal, Erika, Kustmann e Cross. São as minhas preferidas. Tem a Guayacan também, mas ela fica longe. Fica no Vale del Elqui, ali em Vicunha. Ah, Belo Horizontina da Baker. Essa mesma que eu li. Ainda tava importando mais. Tenho seu portfólio guardado. Apartamento reservado, só esperando tudo voltar ao normal. Amém! Tudo tem que voltar ao normal logo, porque eu preciso trabalhar. Pensa se vocês estão desesperados que vocês querem viajar. Imagina eu que tô desesperada porque estou sem trabalho. Sem trabalho. Zero. Tá complicado. Tomara, Erika, minha viagem em agosto. Tava tão feliz de conhecer o Chile. Minha prima foi o ano passado e está encantada até hoje. O Chile é lindo. Lindo, 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 lindo. Ai, cada lugar daqui eu me encanto. Por isso que eu falo, eu volto ao Brasil somente pra férias, pessoal. Porque eu amo Chile. Então, agosto, fé em Deus que até lá vai estar tudo bem. Ficarei em frente ao Parque Santa Lucia. Ali tem várias coisas pra você fazer durante o dia, né? É bonito pra você ficar durante o dia, subir no Cerro Santa Lucia. Tem a feirinha artesanal que é em frente ao Cerro Santa Lucia também. Então, ali no centro de dia tem bastante coisa pra você conhecer, tá? Mas de noite, por exemplo, você pode ir pro Lastarria. Eu acho que eu sei qual é o hotel que você tá falando. Que é do lado do cerro, na verdade. Acho que é esse, que é do lado do cerro. Então ali você pode ir caminhando pra um bairro que chama Lastarria. Já pega essa dica. E tem muito restaurante e muito barzinho, que é um encanto. É muito lindo. Inclusive, uma das melhores sorveterias do mundo tem ali do lado também. Eu desisti. Não desiste, adia a viagem, não desiste da viagem. Minha viagem está para julho, você acha que é melhor adiar? Foi o que eu tava falando pro pessoal aqui, né? Por exemplo, a gente tá em maio, então para julho falta 2 meses. Eu esperaria. Por exemplo, se sua viagem é no começo de julho, eu esperaria até a metade de junho, para ter certeza. Tenham sempre um plano B. Nesse plano B, o que eu falo é o seguinte desse plano B. Organize toda a sua viagem como se você fosse vir pra cá. E o seu plano B se não deu certo, pra quando que eu posso adiar? Aí você fala, Erika, quando que tem neve? Até metade de setembro, final de setembro tem neve. Então é uma data que você pode adiar, é uma opção. Tá bom, mas neve não é a minha prioridade, mas eu quero muito conhecer o Chile, quero conhecer Santiago. Então venha até dezembro. Ou se você tenha essa opção de remarcação pro próximo ano também, remarca pro próximo ano, sabe? Mas de julho, acho que você poderia, se você for adiar, você poderia adiar até setembro, que é uma época que você pega neve, né? Mas como tem mais 2 meses pela frente, eu esperaria, tá bom? Infelizmente, no Brasil, temos um presidente louco que não ajuda em nada. Não vou falar de política, Raíssa, mas você tem toda a razão. Sem comentários maiores. E aqui ele é muito julgado por isso. Pois é. Julho, sem dúvida, adiar. Não sei, viu? Eu esperaria sim. Porque tem mais 2 meses pela frente, então eu esperaria até a metade de junho ali pra saber como vai ser, né? Aqui, graças a Deus, não está como no Brasil, então pode ser que as coisas melhorem. E se até lá tiver uma vacina? Pensamos positivo, pessoal, pensem positivo, por favor. Das minhas favoritas também é a Torobaio. Sim, a Torobaio é maravilhosa. E da Cross eu amo a Golden e a Stout. Pra mim são muito boas. Meu seguro viagem é pago pelo meu próprio cartão de crédito, quando compro minhas passagens. Isso é legal, né? Sim, Silvia, isso é muito legal. É verdade, eu já ouvi falar outras vezes que os bancos, eles também têm um seguro viagem. Mas, por exemplo, eu nunca entrei em contato com o meu banco pra saber qual o tipo de seguro viagem que tem. Mas eu sei que, por exemplo, quando você faz... tá mostrando que eu tenho 28 segundos. Quando você faz uma compra da passagem e você compra pelo seu cartão, normalmente ele mostra se você tem a opção de comprar
ou não. Bom, pessoal, eu vou olhar o restinho das perguntinhas de vocês aqui agora e já vou responder nos próximos stories, tá bom? Ah, isso mesmo, tô anotando aqui tudo. Minha sacada ficará na frente do morro, não vejo a hora de ver. Sim, maravilhoso. E com hotel, é bem localizado, indicaria?